Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje a aula é sobre a origem da vida. O criacionismo é uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem. Os criacionistas acreditam que os seres vivos teriam sido criados por ato divino. Já os evolucionistas baseiam-se no método científico, investigando fenômenos que podem ser medidos e testados experimentalmente. Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão, em inglês Big Bang, na qual o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, criando o espaço-tempo. E, de acordo com as melhores medições disponíveis, as condições iniciais ocorreram há aproximadamente 13,3 ou 13,9 bilhões de anos. E cerca de 300 mil anos depois deste evento, átomos de hidrogênio, hélio e lítio começaram a formar-se num evento chamado recombinação. O universo foi formado logo após a explosão de uma bola de matéria compacta, densa e quente, com um volume aproximadamente igual ao volume do nosso sistema solar. E essa explosão desencadeou uma série de eventos cósmicos, formando as galáxias, as estrelas, os corpos planetários e, eventualmente, a vida na Terra. A Terra se formou quando o sistema solar estava a tomar forma, provavelmente dentro de uma nuvem grande de gás e poeira em torno do Sol. Estudos demonstram que os meteoritos mais velhos e as rochas lunares têm aproximadamente 4,5 bilhões de anos, mas a rocha mais velha da Terra, conhecida atualmente, tem 3,8 bilhões de anos. Cronologicamente, a formação das estrelas ocorreu há 200 milhões de anos após o Big Bang. As galáxias se formaram há 500 milhões de anos após o Big Bang. E a formação do Sistema Solar ocorreu há 5 bilhões de anos atrás. A formação do planeta Terra ocorreu há aproximadamente 4,5 a 4,6 bilhões de anos atrás. Porém, as condições eram inóspitas para o surgimento de algum ser vivo, sendo a vida estabelecida somente há aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás, quando a crosta terrestre começou a se formar com o esfriamento do planeta Terra no éon arqueano. Porém, recentemente, um artigo demonstrou restos de vida biótica na Austrália Ocidental, em rochas de 4,1 bilhões de anos, que corresponde ao éon radiano. Agora vamos falar sobre duas teorias bastante conhecidas que tentam explicar a origem dos seres vivos: a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Até meados do século XIX, acreditava-se que seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva. Essa é a teoria da abiogênese, ou geração espontânea. Hoje, sabe-se que os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes, através da reprodução. Essa é a teoria da biogênese. Os principais defensores da abiogênese são Helmont, Needham, Aristóteles, William Harvey, Isaac Newton e René Descartes. E os críticos da abiogênese, os que são a favor da teoria da biogênese, são Red, Joubert, Spallanzani e Louis Pasteur. Para Aristóteles, todos os seres vivos originam-se espontaneamente da matéria bruta. Ele acreditava que um princípio ativo ou vital teria a capacidade de transformar a matéria bruta em um ser vivo. Jean-Baptiste van Helmont foi um grande defensor da abiogênese e da hipótese de Aristóteles.
Van Helmont acreditava que conseguiria formar um ser vivo por meio da matéria bruta. Era preciso colocar num canto sossegado e pouco iluminado algumas camisas sujas e espalhar sobre elas grãos de trigo. E o resultado será que, após 21 dias, surgirão ratos. Então, para Helmont, ocorreu aí uma geração espontânea. Um dos primeiros trabalhos científicos que tentaram provar que a vida só poderia surgir a partir de um ser vivo pré-existente foi o do médico italiano Francesco Redi. Em meados do século XVII, muitas pessoas acreditavam que larvas e vermes surgiam a partir de carne em putrefação. Mas Redi acreditava que essas larvas, na realidade, eram estágios iniciais do ciclo de vida de moscas e começou a realizar trabalhos para confirmar tal fato. Para provar sua teoria, Redi colocou pedaços de carne em alguns frascos. Em uns ele cobriu com uma gaze fina e em outros ele deixou aberto, permitindo a entrada e saída das moscas. Ele, portanto, foi o primeiro a utilizar o método científico. Depois de algum tempo, Redi percebeu que nos frascos que estavam fechados não apareceu nenhuma larva, diferentemente dos que estavam abertos. Sendo assim, ele conseguiu provar que as larvas não surgiam a partir de carne em putrefação, e sim das moscas que botavam ovos na carne. Em meados do século XVII, mais precisamente no ano de 1674, o alemão Anthony van Leeuwenhoek criou um microscópio que era capaz de aumentar a imagem do objeto em até 200 vezes. E ele observou pequenos seres em amostras de solo, rio, saliva e fezes, dos quais ele nomeou como animálculos. E, com isso, houve a reanimação da hipótese da geração espontânea, pois os abiogenistas achavam que seres tão pequenos e simples como os micro-organismos, ou na época os animálculos, não se reproduziam, surgindo por geração espontânea. Em 1711, Louis Joubert ferveu um caldo nutritivo à base de carne e repartiu em duas séries de frascos, uns abertos e outros tampados com pergaminho. Após alguns dias, ele observou que os frascos abertos estavam repletos de micro-organismos, enquanto os frascos tampados continuavam inalterados. Com isso, Joubert chegou a uma conclusão de que os micro-organismos surgiam de sementes provenientes do ar e não por geração espontânea a partir do caldo. A hipótese da geração espontânea ganha novo impulso com os experimentos do cientista inglês John Turberville Needham. Ele colocou o caldo nutritivo em diversos frascos, ferveu os caldos por 30 minutos e tampou os frascos com rolhas. E depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de micro-organismos. Então, ele argumentou que os seres presentes nos caldos surgiram por geração espontânea. Porém, o padre e biólogo Lázaro Spallanzani realizou experimentos semelhantes aos de Needham, mas obteve resultados diferentes. As infusões preparadas por Spallanzani, muito bem fervidas e cuidadosamente arrolhadas, digamos, adequadamente fechadas, continuaram livres de micro-organismos, e os que estavam abertos apareceram micro-organismos. Logo, não ocorreu a geração espontânea. Mais um round dos abiogenistas versus biogenistas foi estabelecido. Spallanzani argumentava que Needham não ferveu o caldo por tempo suficiente ou não vedou os frascos de forma eficiente. Needham defendeu-se dizendo que a fervura por tempo prolongado
destruía a força vital presente no caldo. Aproveitando-se das experiências de Spallanzani, Nicholas Appert descobriu que o aquecimento de alimentos em recipientes fechados poderia interromper o processo de fermentação. Em 1795, iniciou a comercialização de alimentos conservados em garrafas. Suas técnicas foram as precursoras para a invenção da indústria de enlatados. No final do século XVIII, houve a descoberta do gás oxigênio e o seu papel essencial à vida. Antoine Laurent Lavoisier realizou um experimento no qual ele colocou em uma retorta uma amostra de mercúrio metálico e introduziu o tubo da retorta em uma cuba de vidro contendo ar e também mercúrio em sua base. Ele aqueceu essa retorta com mercúrio por meio de um forno, causando sua calcinação. Lavoisier observou que, à medida que a reação ia ocorrendo, formava-se nas paredes da retorta um pó vermelho, que era o óxido de mercúrio 2, e, ao mesmo tempo, o volume do mercúrio na cuba ia subindo. Isso significava que o volume de ar estava diminuindo, pois ele estava sendo substituído pelo mercúrio. Ao pesar o sistema inicial e o final, Lavoisier viu que a massa não havia mudado. Assim, Lavoisier concluiu que a combustão ocorria porque o mercúrio ou qualquer outro material combustível reagia com outro elemento presente no ar. Em outro experimento, Lavoisier colocou uma cuba de vidro sobre uma vela acesa em uma boia com água. Ele observou que, à medida que a vela ia se apagando, a água ia subindo. E, quando a água atingia 1/5 do volume, a vela apagava totalmente. Com isso, ele concluiu que a água subia porque a vela estava consumindo o ar. E o ar não era o ar atmosférico todo, mas sim a 1/5 parte dele. Assim, Lavoisier descobriu que esse ar estava misturado com todo o ar atmosférico e que ele era necessário para a combustão. Inicialmente, ele chamou o ar de ar respirável e depois mudou para ar vital. Somente em 1778 é que Lavoisier decidiu batizar o ar vital de oxigênio. E com isso, os abiogenistas começaram a argumentar que o aquecimento prolongado e a vedação hermética excluíam o oxigênio necessário à geração espontânea e à sobrevivência dos seres. Uma nova disputa foi travada. Os abiogenistas alegavam que a presença de ar fresco era fundamental à geração espontânea da vida. E os biogenistas que o ar era a fonte de contaminação dos caldos. Para botar fim nessa disputa, a Academia Francesa de Ciências iria premiar o cientista que apresentasse um experimento definitivo sobre essa questão. Então, o cientista francês Louis Pasteur colocou um caldo nutritivo em um balão de vidro de pescoço curvo. Ferveu o caldo existente no balão, o suficiente para matar todos os possíveis micro-organismos que poderiam existir nele. À medida que esfriava, vapores de água provenientes do caldo condensaram-se no pescoço do balão e se depositaram, sob a forma líquida, na sua curvatura inferior. Como os frascos ficavam abertos, não se podia falar da impossibilidade da entrada do princípio ativo do ar. Com a curvatura do gargalo, os micro-organismos do ar ficavam retidos na superfície interna e úmida e não alcançavam o caldo nutritivo. Quando Pasteur quebrou o pescoço do balão, permitindo o contato do caldo existente dentro dele com o ar, constatou que o caldo
contaminou-se com os micro-organismos provenientes do ar. Com isso, ele derrubou definitivamente a hipótese da geração espontânea. Em relação às teorias modernas da origem da vida, nós temos a panspermia, que é baseada na hipótese de que a vida foi trazida à Terra do espaço em meteoritos que abrigavam formas de vida primárias. O apoio à ideia reside no fato de que, cientificamente, já foi encontrada matéria de natureza orgânica em meteoroides e meteoritos e de que há organismos microscópicos conhecidos, como por exemplo os extremófilos ou tardígrados, que são suficientemente resistentes para, em hipótese, suportar uma viagem espacial até a Terra, mesmo considerado que as condições que esses teriam que enfrentar sejam as mais extremas já cogitadas. Outra teoria é a da evolução molecular, ou teoria da evolução química, que é baseada na hipótese de que a vida é resultado de um processo químico em que compostos orgânicos se combinam formando moléculas, dando origem a estruturas com capacidade de autoduplicar. Na década de 1920, o cientista russo Alexander Oparin e o inglês John Haldane propuseram independentemente cenários bastante similares sobre como a vida teria surgido na Terra de forma abiogênica. Embora não exista um consenso sobre qual era a composição química da atmosfera primitiva, acreditava-se inicialmente que ela era formada principalmente por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água, com pouquíssimo gás oxigênio, o que tornava o ambiente bastante redutor, favorecendo a ligação entre átomos de carbono. Por isso, Haldane e Oparin hipotetizaram que estes ambientes teriam favorecido a formação de compostos orgânicos a partir de moléculas simples. Neste período, a Terra também estava passando por um processo de resfriamento, o que teria favorecido o acúmulo de água nas depressões da crosta, originando os mares primitivos. Descargas elétricas e a radiação ultravioleta, que eram bastante intensas, teriam sido a fonte de energia para a síntese de moléculas orgânicas a partir da união de moléculas presentes na atmosfera. Levadas pelas chuvas, essas moléculas recém-formadas teriam se acumulado nos mares primitivos, formando uma sopa primitiva, extremamente rica em matéria orgânica. Nessa sopa, moléculas orgânicas teriam se agregado, formando coacervados, que são grupos de moléculas orgânicas envoltos por moléculas de água, que, em algum momento, teriam adquirido a capacidade de regular suas próprias reações e de se autoduplicar, dando origem às primeiras formas de vida. Em 1953, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey realizaram um experimento para testar em laboratório a hipótese de Oparin e Haldane. Para isso, eles elaboraram um sistema fechado, simulando as condições supostamente existentes na Terra primitiva, incluindo os mares primitivos, os gases atmosféricos e os relâmpagos. E o resultado foi a formação de moléculas orgânicas, incluindo vários aminoácidos encontrados em organismos atuais. Evidências mais recentes sugerem que a atmosfera da Terra primitiva era diferente da considerada no experimento de Miller e Urey. Entretanto, em experimentos similares, simulando atmosferas neutras, nem redutoras nem oxidantes, também houve a produção de moléculas orgânicas. Além disso, ainda que a atmosfera primitiva, como um todo, não fosse um ambiente redutor, a atmosfera perto da abertura vulcânica é um ambiente redutor. Assim,
é possível que os primeiros compostos orgânicos tenham sido formados próximos a vulcões. Na hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos, que eram incapazes de produzir o próprio alimento, utilizavam substâncias orgânicas do meio como fonte de alimento. Eram os heterótrofos fermentadores, pois não tinham oxigênio na atmosfera. A partir da fermentação, houve produção e aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros organismos autotróficos fotossintetizantes. E na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos surgiram em ambientes extremos, nutrindo-se a partir de reações entre substâncias inorgânicas, assim como bactérias e arqueias atuais quimiolito-autotróficas. Um exemplo é a reação do sulfeto de ferro 2 com o sulfeto de hidrogênio, formando disulfeto de ferro, gás hidrogênio e liberando energia. A partir desses primeiros seres vivos, surgiram organismos fermentadores, depois os fotossintetizantes e, por fim, os heterótrofos aeróbicos. A teoria de Robertson, ou teoria da imaginação da membrana, propõe que as células procariontes teriam desenvolvido invaginação e evaginação da membrana, formando as estruturas endomembranosas, dando origem às células eucariontes. As evidências desta teoria é o sistema duplo de membrana do núcleo e a semelhança na composição das membranas das organelas e da célula. A teoria endossimbiótica, ou teoria de Lynn-Margulis, propõe que as mitocôndrias e cloroplastos eram procariontes de vida livre, que passaram a viver no interior de outros organismos unicelulares numa relação mutualística, chamada de endossimbiose. Existem várias evidências que podem corroborá-la. Tanto as mitocôndrias como os cloroplastos possuem DNA próprio e bastante diferente do que existe no núcleo celular. As mitocôndrias utilizam um código genético diferente do da célula eucariótica hospedeira e semelhante ao das bactérias e arqueobactérias. Ambas as organelas se encontram rodeadas por duas ou mais membranas e a mais interna tem diferenças na composição em relação às outras membranas da célula e semelhanças com a dos procariontes. Ambas se formam por fissão binária, como é comum nas bactérias. Vamos exercitar? A questão é a seguinte: o aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida, chama-se letra A, aminoácido, letra B, coacervado, letra C, micro-organismo, letra D, enzima e letra E, proteína. Vamos resolver? As proteínas são macromoléculas formadas pela união de vários aminoácidos. E uma proteína pode ser uma enzima. E eles não são revestidos por películas de água. Os micro-organismos são seres vivos microscópicos. Os coacervados são os precursores das primeiras formas de vida na Terra. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. Obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.